tarde. O ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, toma posse hoje no Supremo Tribunal Federal. Ele vai ocupar a vaga da ministra aposentada Rosa Weber. A cerimônia vai contar com representantes dos 3 poderes. Eu sou Rafaela Vivas e a posse do novo ministro é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nega novo pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para adiar depoimento dele à Polícia Federal, marcado para hoje. Jogador Daniel Alves é condenado pela Justiça Espanhola a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. E ainda cirurgias plásticas, quando a insatisfação do paciente pode levar os cirurgiões à justiça. Hoje, às 4 horas da tarde, será realizada no plenário do Supremo a sessão solene de posse de Flávio Dino como ministro do STF. Entre convidados, familiares e autoridades, são esperadas cerca de 800 pessoas. Quem acompanha os últimos preparativos da cerimônia é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Conta pra gente, a posse vai seguir um protocolo tradicional já na Suprema Corte, né? Boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde. Sim, segundo o cronograma, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, abre a sessão solene. E então, Flávio Dino é conduzido ao plenário pelo decano, ministro Gilmar Mendes, e pelo integrante mais recente do STF, ministro Cristiano Zanin. Aí ele terá o termo de posse lido, será empossado, vai fazer o juramento e então segue para a cadeira que vai ser dele no plenário do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino tem 55 anos e é uma das personalidades brasileiras que assumiu cargos nos 3 poderes da República. Foi advogado, juiz federal, senador, deputado, governador e ministro da Justiça e Segurança Pública. Vamos saber um pouquinho mais sobre a trajetória dele na reportagem de Viviane Novaes. Flávio Dino de Castro Costa nasceu no dia 30 de abril de 1968 em São Luís, no Maranhão. É filho dos advogados Rita Maria e Sálvio Dino. O pai foi vereador em São Luís, deputado estadual e prefeito de João Lisboa. Flávio se formou em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e é mestre na mesma área pela Universidade Federal de Pernambuco. Trabalhou como advogado logo depois de formado. Foi juiz federal por 12 anos no estado em que nasceu e professor universitário. Também atuou como juiz auxiliar do ministro Nelson Jobim, do STF, e secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Foi ainda presidente da Associação Nacional de Juízes Federais. Aos 38 anos de idade, Flávio Dino decidiu dar uma pausa na carreira jurídica. Pediu exoneração do cargo de juiz federal para estrear na política como deputado federal pelo Maranhão. Depois foi eleito governador do estado por 2 mandatos consecutivos e logo em seguida, senador da República. Em janeiro de 2023, assumiu o Ministério da Justiça. A passagem pelo ministério foi breve. Em novembro do mesmo ano, Dino foi indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal para a vaga da ministra Rosa Weber, que se aposentou. Por 47 a 31 votos, o plenário referendou a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está aprovada a indicação do senhor Flávio Dino de Castro Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A chegada ao Supremo é o ápice da carreira desse advogado de 55 anos. No plenário do STF, o presidente Luiz Roberto Barroso saudou a aprovação do nome do novo ministro. Inicialmente, juiz de carreira, aprovado em primeiro lugar no concurso para juiz federal, fez uma bela carreira na magistratura, presidiu a Associação dos Juízes Federais, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Depois é que ele foi para a política e agora está de volta ao direito e nós saudamos a chegada dele com muita alegria.
Para Flávio Dino, o Supremo Tribunal Federal tem hoje um papel importante na busca por conciliação e entendimento no país. Nesse instante em que há uma demanda social por harmonia, por entendimento, por redução de conflituosidades institucionais, é evidente que o Supremo, pelo seu lugar, é uma instância que é decisiva para que isso ocorra no país, nos termos da Constituição e das leis. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal vai receber os cumprimentos depois da posse no Salão Branco aqui do STF. Bom, Flávio Dino vai ser integrante da primeira turma ao lado do ministro Alexandre de Moraes, Cristiano Luzanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Além disso, ele vai herdar 341 ações do acervo que era da ministra Rosa Weber, que se aposentou. Bom, a gente vai ver os detalhes dessas ações que ele vai herdar, desses processos, agora na reportagem. Na lista de processos está a ação direta de inconstitucionalidade, que discute a existência de assédio judicial contra um jornalista que teve processos contra ele distribuídos para diferentes tribunais do país. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, pede que nas ações relacionadas ao exercício da liberdade de expressão e de imprensa, o foro competente seja o domicílio do réu. Outro pedido é que os processos relacionados sejam julgados em conjunto. No acervo herdado pelo ministro Flávio Dino, também estão processos contra a atuação de autoridades públicas durante a pandemia da Covid-19. Um deles é o pedido para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros agentes públicos por incitarem comportamentos inadequados no combate ao coronavírus. O ministro também vai assumir a relatoria do recurso com repercussão geral reconhecida sobre a validade do indulto natalino concedido por Bolsonaro a condenados por crimes com pena máxima de 5 anos de prisão. No caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios questiona a decisão da Justiça Local, que, com base em um decreto presidencial de 2022, manteve o perdão a um homem condenado a 4 anos e 4 meses de prisão. Segundo o tribunal, tanto a escolha dos critérios para o indulto quanto a própria concessão dele são atos de competência do presidente da República. Flávio Dino vai ser relator ainda da arguição de descumprimento de preceito fundamental, protocolada pelo Partido Liberal, que pede que a punição para abortos provocados por terceiros seja equiparada à do crime de homicídio qualificado. No entanto, Dino não vai votar na ação sobre a interrupção voluntária da gravidez, já que Rosa Weber, então relatora da ação, votou na sessão virtual do julgamento antes de se aposentar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um novo pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para adiar o depoimento dele à Polícia Federal, marcado para hoje, às 2h30 da tarde. Bolsonaro e outras 13 pessoas devem ser ouvidos no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As informações com Rossini Gomes. A defesa de Jair Bolsonaro pediu novamente acesso a todas as provas das investigações da Operação Tempus Veritatis, realizada no último dia 8. O argumento dos advogados é que seria necessário garantir a paridade de armas no procedimento investigativo. O ministro Alexandre de Moraes já havia autorizado a obtenção das evidências documentadas no processo, com exceção apenas das apurações em andamento e do acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ao negar mais uma vez o pedido, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que as situações fática e jurídica não foram alteradas, permanecendo a obrigatoriedade de comparecimento do investigado perante a Polícia Federal, em ato procedimental regularmente previsto em lei e agendado para 22 de fevereiro. E, por isso, mantém a decisão nos termos já reiterados em 2 decisões anteriores. Além do presidente da República, devem ser ouvidos pela Polícia Federal de forma simultânea outras 13 pessoas, entre elas os ex-ministros Braga Neto, Augusto Heleno e Anderson Torres. Os depoimentos fazem parte da operação que apura se Jair Bolsonaro e aliados se organizaram para tentar dar um golpe de Estado e mantê-lo no poder,
impedindo a posse do presidente eleito. Parte da investigação envolve a reunião ministerial gravada em que Bolsonaro diz a ministros que era preciso agir antes do resultado das eleições. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu denúncia contra 7 oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. São eles: coronéis Fábio Augusto Vieira, Clepter Rosa Gonçalves, Jorge Eduardo Barreto Naime, Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, Marcelo Casimiro Vasconcelos, além do major Flávio Silvestre de Alencar e do tenente Rafael Pereira Martins. O procedimento investigativo, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, foi instaurado para apurar a atuação de autoridades públicas responsáveis por eventual omissão que teria possibilitado a invasão e depredação na Praça dos Três Poderes. Bom, o colegiado atendeu também, por unanimidade, a um pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República, e manteve as prisões preventivas de 5 dos acusados. Na nova fase do processo, serão instauradas ações penais individuais e haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e de acusação sobre os crimes descritos pela PGR. Só depois o STF irá julgar se condena ou absolve os réus. A seguir, vamos falar sobre cirurgias plásticas, erros médicos e insatisfação de pacientes. Quando os casos vão parar na justiça? Os detalhes em instantes. Voltamos já. O Brasil é o segundo país com o maior número de cirurgias plásticas do mundo. E muitos desses casos acabam na justiça por erro médico. Em Minas Gerais, o Tribunal do Estado manteve a condenação de um cirurgião plástico que vai ter que indenizar uma mulher por danos morais e estéticos. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. De acordo com a Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica, entre 2018 e 2019, o Brasil superou os Estados Unidos em número de cirurgias plásticas. A procura maior foi de mulheres, 83%, e 13% eram homens. O cirurgião Victor Hugo Cordeiro diz quais são as principais demandas no país. Normalmente a cirurgia da mama, tanto redução quanto aumento, cirurgias pós filhos, amamentação, abdominoplastia, que é retirada de pele da barriga, e a lipoescultura são as principais procuras no consultório. Quando se trata de procedimento estético no rosto, o Brasil está em primeiro lugar na classificação mundial, com cerca de 483.800 procedimentos. Apesar da cirurgia melhorar a autoestima, pode frustrar as expectativas do paciente, principalmente quando ocorre erro médico, impactando o estado físico e emocional, gerando, nesse caso, o direito de ser reparado na justiça. Foi o que aconteceu com uma mulher em Minas Gerais. No processo, a paciente alegou que ficou com deformidade permanente e que sentiu muita dor pela falta de anestesia durante o procedimento. Ela será indenizada em R$20 mil por danos morais e R$20 mil por danos estéticos por erros na cirurgia de implante de silicone nos seios. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou decisão de primeira instância e não cabe mais recurso. O cirurgião plástico ressalta o que deve ser observado antes de contratar o profissional que vai fazer, seja qual for o tipo de procedimento. O paciente precisa procurar um profissional que tenha o RQE, que é o registro no CRM da especialidade, fazer parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no caso. A gente tem que conhecer todo o caminho que vai ser percorrido. A cirurgia leva um estresse, é como qualquer outra cirurgia. Então a gente precisa ter esse conhecimento de pré-pós cirúrgico, porque é importante para você não ficar frustrado com o resultado. E agora, para a gente repercutir mais esse assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o vice-presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB do Distrito Federal, Dr. Fabrício Reis.
boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, Rafaela, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Fabrício, juridicamente, o que pode ser considerado como um erro médico ou uma intercorrência? Pois é, o erro médico é um termo que traz muitas dúvidas para a população comum, né? E também, principalmente, os seus reflexos jurídicos. Tanto é que vem ganhando muita repercussão essa temática que até o próprio judiciário tem se movimentado para entender e trazer, de fato, um conceito mais fechado do que seria o erro médico, né? O erro médico não é uma mera insatisfação, é, de fato, uma intercorrência. É um fato danoso ao paciente que não está previsto na literatura médica, no estado da arte. Então, existem procedimentos que têm que causar lesões, por exemplo, uma cirurgia cardíaca. Vai abrir o peito, vai ficar uma cicatriz. Isso não é um erro, porque a literatura e a técnica espera esse resultado. Isso é chamado de iatrogenia. O erro médico é quando foge dessa normalidade do procedimento e foge dos resultados esperados daquela técnica específica. Pegando o gancho, resultados esperados, o Brasil está ali quase no topo do ranking, né? O segundo país em número de cirurgias plásticas, né? Em números. E era o primeiro, inclusive, né, doutor Fabrício? Muitas pessoas recorrem ao Poder Judiciário por mera insatisfação. Olha, não ficou desse jeito, ele não me prometeu, né, de tal forma. Essa mera insatisfação, como o senhor bem colocou, não cabe, né? Mas é algo subjetivo? É bem subjetivo, Rafaela. E a questão estética é o que mais traz repercussões de erro médico no judiciário. Claro que outras áreas também, né, cirurgias, procedimentos também têm discussões, mas quando se trata de procedimentos estéticos, ele realmente é campeão, porque essa separação de até onde vai uma insatisfação e até onde é um equívoco é muito tênue. Mas a parte estética tem uma particularidade diferente de outras áreas, que é essa expectativa do resultado, né? Então, a função do médico, ela não é uma função de resultado, é uma função de meio. E o que isso quer dizer? Que o médico ele tem que se obrigar a aplicar a melhor técnica possível e fazer o melhor tipo de procedimento possível, e não alcançar um resultado, né, final. Só que nas partes, na questão estética, é muito comum, principalmente em rede social, o profissional prometer aquele resultado. Eu garanto que você vai ficar com o nariz de tal jeito, que você vai ficar com o queixo de tal jeito. Se ele prometer, ele tem que cumprir. Se ele se vincula a esse resultado, né? E aí acaba entrando várias discussões dessa questão estético e dano moral, dano estético, erro médico. Tudo acaba se misturando muito, porque tem muito dessas nuances específicas da área estética. De fato, como eu falei, um mero descontentamento, ele não é por si só um erro médico, né, a princípio, mas tem que analisar, por exemplo, como que foi esse combinado, como foi a conversa com o médico, o que ele se comprometeu, o que ele prometeu para aquele paciente, e também ver uma análise da própria técnica. Cirurgia plástica, cirurgia estética, ela se pauta muito em questões de ângulo, de medidas. Então, dentro dessas análises muito particulares e técnicas, também dá para a gente identificar eventuais erros também. Existe uma relação de consumo também no erro médico? Esse é um outro tema que é muito polêmico, que não se tem um consenso, né? Tem várias vertentes aí, né? Várias pessoas que entendem para vários lados. Eu entendo que não caracteriza uma relação de consumo. É o entendimento do judiciário também, mas não pacífico. Então, isso é uma temática que ainda está avançando, que não se tem um consenso final ainda. O dano estético também há uma construção de jurisprudência em torno dele e quando, em linhas gerais, ele pode ser configurado? Então, Rafael, o dano estético é uma caracterização relativamente nova, juridicamente falando, né? Porque ela não está prevista no Código de Processo Civil, por exemplo. O que nós temos é o dano moral, né? Antigamente, eu falo até pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, danos estéticos estava já incorporado no dano moral. Então, isso é um entendimento jurisprudencial, doutrinário, que está se consolidando. Inclusive, o STJ teve grande participação na consolidação desse novo entendimento e dessa separação do dano moral. Porque o que se vê nesses danos é o bem jurídico que é tutelado. Então, o dano moral é essa afronta do seu íntimo, do seu âmago, do seu espírito. Enquanto o dano estético é, de fato, não é bem a palavra mais técnica, mas é um afeiamento, né, da pessoa. É uma mudança de sua característica corporal de uma forma que seja permanente, que seja muito patente, visível aos outros. Uma mutilação, por exemplo. Exatamente. Para finalizar rapidinho, tem um ditado: combinado não sai caro. O diálogo entre as duas partes pode evitar litígios? Com certeza. Grande parte de relações judiciais que envolvem médico e paciente, não só para erro médico, mas para outras temáticas também, eu sempre falo que um bom diálogo, um tapinho nas costas, normalmente resolve. Porque o que o paciente muitas das vezes busca no judiciário
não é de fato uma vingança, não é um ganho financeiro, mas é entender o que aconteceu. Então, por exemplo, um erro médico que acarreta na morte, por exemplo, de um ente querido, uma mãe, um pai. A família, às vezes, busca o judiciário porque ela não conseguiu entender e percebeu o que aconteceu naquele tratamento, naquela cirurgia, não consegue ter um esclarecimento por parte da equipe médica, então vai no judiciário para saber o que aconteceu, saber, beleza, meu parente teve o melhor tratamento, mas a morte, infelizmente, foi inevitável, foi uma consequência natural do seu próprio quadro. Quando ele compreende, tem o desfecho daquela questão, né? Exatamente. Doutor Fabrício, muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. A seguir, jogador Daniel Alves é condenado pela Justiça Espanhola a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. As informações em instantes, voltamos já. O jogador brasileiro Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro de uma jovem na Espanha. A sentença foi anunciada hoje pela Justiça Espanhola em Barcelona. Anderson Arcoverde tem os detalhes. A sentença era esperada apenas para o dia 7 de março, mas a juíza responsável pelo caso antecipou o anúncio do resultado do julgamento, que foi concluído há pouco mais de 2 semanas. Além dos 4 anos e meio de prisão, o lateral direito terá de pagar 150 mil euros à vítima, o equivalente a 800 mil reais. O jogador foi acusado de agressão sexual contra a jovem de 23 anos em uma casa noturna de Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022. Segundo a sentença, ficou comprovado que ele a jogou no chão do banheiro e manteve relações à força. Daniel Alves passou 1 ano preso e esse tempo será descontado da condenação. Depois de cumprir a pena, ele ainda terá de ficar 5 anos em regime de liberdade vigiada e durante 9 anos e meio não poderá ficar a menos de 1 quilômetro da vítima. A decisão é do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. A defesa do brasileiro ainda pode recorrer à mesma corte e ao Supremo Tribunal da Espanha. Aqui no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça manteve ação penal contra jogador acusado de participar de esquema criminoso de manipulação de jogos de futebol. As informações com Jéssica Castro. Por unanimidade, o colegiado negou o pedido de habeas corpus do jogador Igor Aquino da Silva, conhecido como Igor Karius, para que fosse trancada a ação penal movida contra ele. O atleta foi acusado no âmbito da Operação Penalidade Máxima, que apurou o suposto esquema criminoso de manipulação de jogos de futebol para controlar o resultado de apostas esportivas. O Tribunal de Justiça de Goiás negou o trancamento da ação penal e o pedido foi apresentado então ao STJ. No novo habeas corpus, a defesa alegou que a conduta atribuída ao jogador não seria crime, porque atletas só poderiam ser responsabilizados penalmente, com base na Lei Geral do Esporte, por atos ou omissões que interferissem no resultado das partidas. Mas no caso, o suposto acerto entre o jogador e os corruptores teria apenas o objetivo de levá-lo a receber cartões amarelos, não afetando o placar dos jogos. Ao negar o pedido, o relator do caso no STJ, ministro Sebastião Rey Júnior, explicou que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus só é possível quando se comprova alguma causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da existência do delito, a inépcia da denúncia ou a atipicidade da conduta, mas nenhuma delas foi demonstrada pela defesa. Termina no dia 3 de março o prazo para que pesquisadores, acadêmicos e profissionais do direito enviem trabalhos para a nova edição da Revista Suprema. A publicação divulga artigos de temas jurídicos da atualidade que passam por uma análise do STF. A reportagem é de Carolina Chaves. A Revista Suprema é um periódico científico semestral realizado pelo Supremo Tribunal Federal, destinado à publicação de artigos, traduções, resenhas e entrevistas inéditas da área jurídica. A revista é disponibilizada gratuitamente na internet e em versões impressas para compra na livraria física do Supremo. A iniciativa surgiu em 2021, durante a gestão do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal. O periódico acadêmico já tem 5 edições. A última, publicada em dezembro do ano passado na internet,
tem 7 artigos que permitem uma reflexão por vários assuntos, como o direito fundamental à proteção ambiental, lei de cotas e controle ético valorativo no uso de inteligência artificial. A versão impressa foi lançada ontem. A próxima edição será a primeira da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente. Nesta edição, as publicações devem ser voltadas às ações, processos e litígios estruturais na jurisdição constitucional, desafios, limites e avanços. O prazo limite para enviar os trabalhos é às 23h59, horário de Brasília, do dia 3 de março. São aceitos trabalhos em português, inglês, espanhol, francês e italiano. Não são cobradas taxas, mas o material enviado passa por avaliação do Supremo. O edital com as regras para o envio dos artigos está no site do STF e pode ser acessado em português e inglês. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau!